Existiu em algum momento esse apoio para a eleição do Trump, ou no primeiro ou no segundo? Existiu interferência, né? A Rússia interferiu nas eleições americanas várias vezes. Isso foi provado. Foi. Isso é uma realidade. Tipo assim, ela não precisa interferir porque ela tem um acordo com o Trump. Ela pode interferir porque ela entende que o Trump é melhor para ela. Ah, tá. Entendeu? Não Mesmo precisa... que... Trump, eu tô te ajudando. Isso, não precisa ter essa combinação. Ela pode só entender o que é melhor para ela. O que a China pode entender sobre a eleição brasileira? Quem vai ser melhor para a China? Bolsonaro ou Lula? Isso. E aí a China pode querer interferir no Brasil e não ligar para o Bolsonaro ou para o Lula e só interferir porque é do interesse dela que o tal candidato ganhe. Pelas ideias dele, né? Isso daqui não precisa virar uma discussão de política doméstica americana. É muito mais simples do que a gente imagina. Só que no mundo que a gente vive hoje, tudo tem que virar uma discussão das torcidas. Então, qualquer assunto é reduzido à análise da torcida. E a análise da torcida só teve guerra porque era o Biden que estava no poder. Não! Já ficou provado, né? Que... Tá provado que não. E o Trump tá entendendo isso. E assim, óbvio que quando ele chegar no final do mandato dele, ele vai dizer o oposto. Mas ele é um político fazendo um discurso retórico de uma narrativa para iludir, enganar e conquistar o eleitor. E como o eleitor, na sua grande maioria... Pensa com o fígado, né? Isso, pensa com as emoções, com a adoração, como torcida, ele vai falar, ele vai repetir o argumento do que o líder dele fala. E tudo bem, ele repetiu o argumento, só que não é uma análise apurada do que está acontecendo. A análise apurada só os Estados Unidos não querer que a Rússia faça movimentos não é suficiente. Durante muito tempo os Estados Unidos não quis e deu certo. Chegou uma hora que o Putin virou e falou assim, agora eu estou pronto e eu vou. Que foi em 2014. Isso, 14, a primeira vez ele testou o terreno um pouquinho. E deu certo. Aí ele falou, agora eu vou de novo. Passou 6, 8 anos e ele foi de novo. Então ele tá lá na guerra agora desde 22 ou desde 14, dependendo de como a gente conta. Qual é o momento que ele vai olhar e falar assim, está na hora de eu conquistar a Estônia, Lituânia ou a Finlândia? Uma hora ele pode tomar essa decisão. Independente do que a OTAN esteja fazendo, do que os Estados Unidos façam. Ah, mas é um suicídio. Bom, beleza, mas a história é repleta de líderes que fazem cálculos totalmente suicidas e errados. E ele pode sim estar fazendo um cálculo errado, que vai fazer ele ser derrubado. Napoleão Bonaparte que o diga, né? Hitler. Hitler também, né? O cara não era um grande estrategista, ele era um grande... Tentou ser um tático. Tipo, ele fez movimentos táticos, ele não fez movimentos... qual é o seu objetivo? Conquistar o mundo. Cara, desculpa, isso não é o objetivo, meu. Isso isso é uma pink loucura. Cérebro, né? Isso é uma megalomania. Essa megalomania não vai dar certo. Então, o Trump tá descobrindo isso... E ele tá subindo o tom contra o Putin. E nessa subida de tom... O que ele fez? Qual ele foi essa subida no tom? Ele falou que ele vai aplicar sanções secundárias, que seriam... Se você faz negócio com a Rússia, você será sancionado. E esse já é um problema pro Brasil, porque... Então não é só ela impedir ela de fazer. Se alguém estiver fazendo, a gente vai ser... Isso, se alguém estiver comprando petróleo e ou gás... compra diesel, gasolina da Rússia, mais do que dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a OTAN hoje veio a público e falou, o Trump já disse que vai impor sanções secundárias para aqueles que estiverem ajudando a financiar o Putin. Ou seja, e aí ele claramente virou e falou, os BRICS têm que tomar cuidado. A Índia, a China e o Brasil precisam ficar atentos. Esse é um problema que corre em paralelo, independente da discussão dos 50% de tarifa com o Brasil. Porque essas sanções, elas são para países que compram o petróleo ou gás da Rússia. Dizendo, eu vou sancionar os países que comprarem o petróleo ou gás russo. E os 50% está relacionado a outra discussão, que a gente vai falar disso com outro, tipo assim, tem 1000 explicações para isso, mas o fato
Se o Trump fizer isso, o Brasil vai ter um outro problema. Porque ele vai ser punido numa outra forma. Ele não vai poder mais comprar esse petróleo, esse diesel, essa gasolina da Rússia. Porque ele vai sofrer outras sanções. Para se livrar das sanções, tem que fazer isso. Claro que a grande pergunta é, o Trump vai levar isso ao cabo, adiante, ao fim? Provavelmente não. Porque ele pressionar a China e a Índia a não comprarem o gás e o petróleo da Rússia é uma medida bastante forte. Pô. E duvido que Rússia e Índia aceitem isso numa boa. China e Rússia. China e Índia. China e Índia aceitem isso numa boa, entendeu? Então, o Brasil talvez está numa posição mais fragilizada, muito menos fortalecida para contestar um negócio desse. Mas é uma ameaça. A ameaça está na mesa. Até agora não teve uma ameaça tão dura quanto essa. Outra ameaça que ele fez foi: eu vou dar mais armas para a Ucrânia. Vendendo, né? Então, só que esse é um ponto importante. Porque parte do discurso do Trump na campanha, e desde que ele assumiu, é que não tem por que os americanos pagarem armamento para a Ucrânia. Então, como que ele vai falar alguma coisa que funciona para a base dele e, ao mesmo tempo, dar as armas para a Ucrânia e criar o problema para a Rússia? Qual que é a solução? Eu vendo para a Europa e a Europa entrega para a Ucrânia. E esse é um arranjo onde ele não cria um problema político para ele interno e ele ameaça a Rússia de armar a Ucrânia. E aí tem uma conversa que ele teve com o Zelensky recente, que ele perguntou para o Zelensky: você consegue atacar Moscou se eu te der as armas? Ah, é? E vazaram isso, óbvio, porque isso é um recado para o Putin. Eu vou armar... Aí ele falou: se você me der as armas, é claro que eu consigo. E aí ele tá dizendo: eu vou dar as armas e vou liberar que você ataque Moscou. Até então, nem o Biden, nem a Europa, né? Mas foram muito cautelosos com essa questão, porque todas as vezes que isso aconteceu, o Putin ameaçou usar a bomba atômica. Pois é. Então, não acho que o Trump quer testar isso com o Putin. Mas ele claramente subiu o tom e tá mudando de lado. Tá virando e falando assim: não, eu tô cansado. Porque isso deixa o Trump numa posição ruim. Ele tava numa posição muito enfraquecida, né, nesse sentido. Porque ele foi lá, falou que vai acabar em 24 horas. Cedeu tudo que o Putin poderia famoso abriu as pernas, querer. E mesmo assim não conseguiu nada.